Meu nome é Valéria Moreira, sou especialista em tomografia e ressonância cardiovascular e atuo no Instituto do Coração e no HCOR em São Paulo. Vou tecer algumas considerações a respeito das aplicações da tomografia no cenário das cardiopatias congênitas. Bem, a tomografia cardiovascular vem se afirmando como um importante exame complementar no diagnóstico das cardiopatias congênitas, fornecendo importantes informações para a tomada de decisão terapêutica. Com os avanços tecnológicos, cada vez mais temos protocolos de aquisição rápida e de alta resolução espacial, fazendo com que haja uma menor necessidade de sedação. A aquisição mais rápida também é um ponto importante na realização de exames nos pacientes pediátricos mais instáveis, já que eles vão necessitar de um intenso cuidado e de monitorização. A principal desvantagem na tomografia é a exposição à radiação, que representa uma preocupação maior em crianças, mas os atuais tomógrafos com multidetectores têm permitido uma diminuição significativa da radiação. Os protocolos eles são otimizados, baseados na dúvida clínica, na região da anatomia de interesse, no tamanho do paciente, para se obter um exame com qualidade diagnóstica com a menor dose de radiação possível, respeitando o princípio ALARA. São várias as contribuições da tomografia na avaliação das cardiopatias congênitas, esclarecendo uma gama de malformações complexas envolvendo tanto o intracardíaco como alterações vasculares. A tomografia ela vai fornecer uma acurada avaliação vascular com uma alta resolução espacial, tanto nos territórios venosos, no território aórtico, no território pulmonar, principalmente nos vasos de menor calibre, como as colaterais sistêmico-pulmonares e na circulação coronariana, além de ser muito útil nas malformações extracardíacas, como a avaliação de via aérea e do parênquima pulmonar, além da avaliação no pós-operatório. Por meio da tomografia é possível avaliar bem a anatomia venosa, tanto sistêmica como pulmonar. Em relação ao retorno venoso pulmonar, ela vai permitir uma definição clara da anatomia das alterações das veias pulmonares para um adequado manejo cirúrgico, sendo uma alternativa de método de imagem não invasivo para uma melhor elucidação anatômica. Bem, a tomografia demonstra o retorno venoso pulmonar anômalo, seja ele parcial ou total, definindo com precisão o local da conexão, além do número e o tamanho das veias pulmonares. Aqui a demonstração de um exemplo de anomalia de retorno venoso parcial das veias pulmonares direitas, drenando na veia cava inferior. Este tipo de malformação se denomina de síndrome de cimitarra e vem acompanhada de outras alterações. Nessa síndrome, uma ou mais veias do lado direito pode se apresentar com a conexão anômala, seja diretamente na veia cava inferior ou em sua conexão com o átrio direito. Neste caso, todas as veias pulmonares drenam na veia cava inferior, que se encontra dilatada, aqui bem demonstrada na reconstrução tridimensional do Volume Illumination, e à direita num corte oblíquo em projeção de intensidade máxima. É importante também caracterizar o número de ósteos nesse deságue para um efetivo redirecionamento cirúrgico. Aqui vemos o retorno venoso pulmonar à esquerda, que se dá de maneira habitual no átrio esquerdo. Este paciente também tinha sido submetido a um tratamento percutâneo de uma estenose na artéria pulmonar esquerda, onde observamos aqui a presença de um stent em sua porção médio-distal. Já podemos notar também que o pulmão direito é um pulmão mal formado, é um pulmão hipoplásico. Nessa síndrome podemos ter a associação com várias malformações, por isso uma ampla avaliação se faz necessária. Dentre as associações que temos com a síndrome de cimitarra, podemos citar a destrocardia. O coração ele tende a se posicionar do lado direito do tórax, além de várias malformações pulmonares, como a hipoplasia do pulmão direito e da artéria pulmonar direita. O pulmão ele pode ter também diferentes graus de fusão parenquimatosa, ou o que chamamos de Ross-Schulang, além de
anomalias brônquicas. Outra situação que pode se associar é o sequestro pulmonar, onde parte do parênquima pulmonar pode ser suprido por um vaso sistêmico que geralmente é advindo da aorta abdominal. Podemos ter alteração em todas as veias pulmonares, drenando anomalamente, o que chamamos de drenagem anômala total das veias pulmonares. Aqui a demonstração tridimensional em uma visão posterior dos subtipos que podemos encontrar. Podemos ter a drenagem tipo supracardíaca, onde todas as veias pulmonares acabam drenando na veia cava superior. O tipo intracardíaco, onde a drenagem anômala geralmente se faz para o seio coronário, também pode haver o deságue diretamente no átrio direito, e o tipo infracardíaco, onde todas as veias drenam em um coletor e depois numa veia vertical descendente, ultrapassando o nível diafragmático para ganhar o sistema porta ou suprahepáticas e só então drenar na veia cava inferior. Nesse subtipo, é muito comum a obstrução venosa nesse trajeto anômalo. Aqui, uma melhor visualização do subtipo supracardíaco, onde todas as veias pulmonares, ao invés de se conectarem ao átrio esquerdo, ganham uma veia vertical ascendente que deságua na veia inominada e na veia cava superior, formando um arco venoso, nesse caso um arco venoso bem ectásico. É importante a análise vascular nesse trajeto, descartando pontos obstrutivos. A tomografia, além de caracterizar a malformação venosa, também tem a vantagem de demonstrar a repercussão hemodinâmica secundária no parênquima pulmonar, principalmente no cenário de obstrução venosa, demonstrando congestão venosa e sinais de edema pulmonar. A tomografia já é um método bem estabelecido na avaliação do território aórtico, onde podemos avaliar várias alterações de sua topografia, de seu trajeto no tórax, alterações obstrutivas, como nas coarctações e hipoplasias do arco, até o grau extremo da interrupção do arco aórtico. A avaliação da aorta é essencial nos casos da coarctação e na suspeita de anomalias do arco aórtico. O arco pode muitas vezes se encontrar mal formado, com dimensões hipoplásicas. Essa hipoplasia tubular geralmente acomete um segmento do arco e usualmente afeta o istmo aórtico. Aqui podemos observar o caso de uma coarctação associada à hipoplasia do arco sem a presença do canal arterial. A coarctação ela consiste em um estreitamento mais frequentemente localizado no istmo aórtico entre a subclávia esquerda e a inserção do canal arterial ou ligamento arterioso. A tomografia, além de caracterizar a extensão anatômica da coarctação, também vai fornecer uma adequada visualização da circulação colateral, como podemos ver aqui, advinda das artérias mamárias que se encontram ectásicas. Aqui a repercussão hemodinâmica de uma coarctação, com reconstruções tridimensionais do tórax, demonstrando rede importante de colaterais advindas das artérias mamárias e artérias subclávias, vistas numa visão anterior, aqui nessa reconstrução à esquerda, e por uma exuberante rede pelas intercostais, vistas aqui numa visão posterior, nessa reconstrução à direita. Às vezes, as alterações vasculares podem ser mais desafiadoras, como nesse paciente com suspeita de coarctação, que após o exame tomográfico constatamos uma anatomia aórtica muito complexa. Observem que o arco aórtico é muito alongado, assumindo uma topografia mais alta que o habitual, o que chamamos de um arco aórtico cervical. O arco aórtico ele é descrito como cervical quando o seu ápice atinge o mediastino superior acima do nível das clavículas. Em associação ao arco cervical é comum encontrar tortuosidades, pontos de obstrução, aneurisma de arco aórtico, com também alguma obstrução de ramos do arco. Além do arco aórtico muito alongado e de topografia cervical, a aorta do paciente assumiu uma tortuosidade muito acentuada, formando
verdadeiros loopings em seu trajeto intratorácico, com pontos de redução luminal associada. Essas características vasculares são compatíveis aos encontrados na síndrome das artérias tortuosas, onde temos uma alteração na parede vascular que promove essas alterações. Aqui bem demonstrado em reconstruções tridimensionais, uma visão anterior e uma visão posterior. Realmente tínhamos pontos de redução luminal que explicavam a clínica da coarctação, mas a tomografia forneceu informações muito mais amplas das alterações da aorta intratorácica deste paciente. Outra indicação da tomografia é a avaliação dos anéis vasculares. A tomografia é um ótimo método diagnóstico por ter uma rápida aquisição de imagem e por garantir uma adequada análise da via aérea. Podemos ter vários arranjos vasculares que promovem anel vascular. Esse anel vascular pode ser formado por componentes vasculares patentes ou porções atrésicas, podendo incluir o arco aórtico, ramos do arco aórtico, artérias pulmonares, o canal arterial ou o ligamento arterioso. E a tomografia, ela vai fornecer informações vasculares patentes, mas também de possíveis estruturas ligamentares que possam estar presentes através de sinais indiretos locais. Os anéis vasculares, eles consistem em malformações congênitas decorrentes da alteração do desenvolvimento embriológico do arco aórtico, resultando em um anel completo ou incompleto que vai circundar a traqueia e o esôfago com potencial de compressão local, tanto da traqueia como do esôfago. Então, a análise acurada e a precisa definição anatômica é importante para o manejo apropriado dos pacientes sintomáticos. Nesse caso, temos a presença de um duplo arco aórtico. O duplo arco aórtico consiste na persistência dos arcos embriológicos, tanto à esquerda como à direita. Geralmente o arco de maior calibre é o dito dominante e mais frequentemente ele se localiza à direita, numa topografia mais alta. De maneira menos comum temos um arco esquerdo dominante ou então arcos simétricos em diâmetro. Nesse caso específico temos um arco direito dominante com um arco esquerdo de fino calibre e a porção distal desse arco à esquerda se encontra atrésico. Aqui vemos a reconstrução tridimensional numa visão anterior e posterior do duplo arco aórtico envolvendo a traqueia e o esôfago, e esse caso exemplifica algumas situações em que podemos ter um duplo arco aórtico com um de seus segmentos atrésicos, como vemos aqui nesta projeção. Consiste em um arranjo vascular bem menos comum que os dois arcos patentes, acometendo geralmente o segmento distal do arco à esquerda após a emergência da artéria subclave esquerda. E pode-se suspeitar desse diagnóstico pela presença da projeção diverticular na aorta descendente em posição oposta ao arco patente. Aqui vemos um corte axial demonstrando o duplo arco aórtico circundando o esôfago e a traqueia, com um arco aórtico à direita dominante, o arco à esquerda de menor calibre e com a porção distal atrésica sendo constituído por uma estrutura ligamentar. Como se constitui uma estrutura ligamentar, este segmento ele não pode ser visualizado em nenhuma modalidade de imagem, e o diagnóstico ele vai ser realizado por sinais indiretos, como tração de estruturas, como visto aqui nessa reconstrução tomográfica. Nesse caso, o anel vascular ele é constituído por estruturas patentes e pelo ligamento, que é uma estrutura não patente. Aqui à direita, vemos a reconstrução da via aérea, onde observamos uma redução luminal da traqueia em decorrência do anel vascular, com compressão extrínseca local. A avaliação do território pulmonar vai ser necessária em muitas cardiopatias congênitas. Dentre as cardiopatias que necessitam da avaliação desse território, podemos citar a atresia pulmonar, cuja avaliação diagnóstica vai consistir no detalhamento anatômico das artérias pulmonares, na confluência dessas artérias, bem como o suprimento do território pulmonar através das colaterais sistêmico-pulmonares.
A atresia pulmonar consiste na falta de continuidade do ventrículo direito com o tronco pulmonar, com uma via de saída única aórtica e um tronco pulmonar que pode terminar em fundo cego, ele pode ser hipoplásico, até mesmo ausente, com uma consequente obstrução completa de fluxo na via de saída do ventrículo direito, como podemos visualizar nessa reconstrução tridimensional aqui à esquerda. Notem que não existe a continuidade da via de saída do ventrículo direito com o tronco pulmonar, que se encontra bem mal formado, né? A atresia pulmonar ela pode estar associada à comunicação interventricular ou pode ter o septo interventricular íntegro. Na maioria dos pacientes com atresia pulmonar e comunicação interventricular, eles vão possuir uma rede difusa de colaterais provenientes de vários territórios, e existe um espectro de malformação do território pulmonar, e o tronco arterial pulmonar ele pode se mostrar hipoplásico, em algumas situações ele pode ser representado por um cordão fibroso e sem lumen, e até mesmo não existir como estrutura. Aqui temos a demonstração de um caso extremo de atresia pulmonar, onde existe um pequeno rudimento do tronco pulmonar, e notem que esse processo ele se estende para as artérias pulmonares, que se mostram extremamente hipoplásicas. Aqui a aorta muito ectásica, com uma dilatação da sua porção ascendente. Nesse caso, o suprimento pulmonar pode advir de várias fontes colaterais, sendo geralmente de grande calibre, em número variável, e se originando das porções superior e média da aorta torácica. Nesse outro caso, também temos a hipoplasia das artérias pulmonares, mas em um grau menos severo, e com o suprimento do território pulmonar advindo da presença do canal arterial patente, representado aqui nessa estrutura. Um dos aspectos mais importantes, além de caracterizar as artérias pulmonares centrais, é definir o suprimento pelas colaterais sistêmico-pulmonares e sua distribuição nos segmentos pulmonares. Então, o suprimento pulmonar ele pode advir de várias fontes colaterais. Em geral, elas são em grande calibre, têm um número variável e se originam da porção superior e média da aorta torácica. A informação anatômica da trama vascular pulmonar vai ser crucial para a avaliação do planejamento cirúrgico final. É o que vemos aqui nessas reconstruções. A tomografia ela vai fornecer uma informação anatômica precisa do suprimento dos segmentos pulmonares, esclarecendo dados como tamanho, como presença de estenose, localização espacial dessas colaterais sistêmico-pulmonares, possibilitando um adequado planejamento da abordagem cirúrgica. As colaterais geralmente têm um trajeto mais sinuoso, elas podem apresentar áreas estenóticas e terminam por se juntar às artérias inter ou intralobares que se arborizam normalmente com os segmentos ou lobos pulmonares. A rede difusa de colaterais podem ser provenientes diretamente da aorta, podem se originar das artérias subclávias, direita, esquerda, brônquicas ou até mesmo da circulação intercostal. Outro acometimento do território pulmonar que a tomografia vem em auxílio é a agenesia da válvula pulmonar. Nesses casos, nós vamos ter a continuidade da via de saída com o tronco pulmonar, mas não há a formação da válvula pulmonar, que se apresenta apenas como rudimentos locais. Isso vai favorecer o desenvolvimento de grandes dilatações das artérias pulmonares, que podem assumir dilatações aneurismáticas, com compressão de via aérea, alterações de parênquima pulmonar. Aqui podemos observar um corte axial, demonstrando a agenesia da válvula pulmonar, associada a uma estenose do anel pulmonar e grande dilatação de ambas as artérias pulmonares. Em um corte coronal, aqui à direita, é possível constatar melhor o grau de dilatação vascular e comparar essa dilatação aneurismática das artérias em relação ao átrio esquerdo. A dilatação proximal das artérias pode ficar desproporcional em relação ao leito vascular distal. Aqui à direita vemos a reconstrução da via aérea, demonstrando redução luminal significativa na topografia dos dois brônquios fonte direito e esquerdo, por compressão extrínseca, por essa dilatação aneurismática das artérias
pulmonares. O avanço tecnológico acabou trazendo melhorias na resolução espacial e temporal dos tomógrafos atuais, e isso tem permitido uma melhor abordagem diagnóstica com o estudo da origem e do trajeto proximal da circulação coronariana nos pacientes pediátricos. A associação da anomalia coronariana com cardiopatias, tipo tetralogia de Fallot, transposição das grandes artérias, tem fundamental importância, já que pode ser um fator complicador, né, da correção cirúrgica. Mas as anomalias coronarianas, elas também podem ocorrer de maneira isolada. Podemos classificar as anomalias congênitas das coronárias como variações do número de ósteos, variações no local de origem da aorta, variações da origem em relação ao tronco pulmonar e comunicações anômalas fistulosas envolvendo o território coronariano. Aqui um caso de anomalia de origem da artéria coronária esquerda emergindo do tronco pulmonar. Podemos ter duas formas de apresentação nessa entidade, uma forma infantil e a forma adulta. A forma infantil ela vai se apresentar de maneira mais precoce, com um acometimento importante da função ventricular pela falta de circulação colateral intercoronariana e importante dilatação das câmaras esquerdas. Observem nesse corte axial a importante cardiomegalia em comparação à cavidade torácica. Aqui num corte duas câmaras, podemos também observar a importante dilatação das cavidades esquerdas. Aqui podemos constatar a emergência normal da artéria coronária direita ectásica, né, uma artéria coronária de maior calibre, a partir do seio coronariano direito, e a emergência anormal, a emergência anômala da artéria coronária esquerda, a partir do tronco pulmonar nesse corte oblíquo e na reconstrução tridimensional, demonstrando aqui a emergência diretamente do tronco pulmonar. Notem que, apesar de ser um exame de uma criança nos primeiros meses de vida com uma alta frequência cardíaca, muitas vezes é possível caracterizar a porção proximal da circulação coronariana com os novos tomógrafos. A anomalia da artéria coronária esquerda emergindo do tronco pulmonar, ela não é uma doença apenas infantil. Nós vamos ter também a forma adulta, né, cuja grande rede de colaterais vai permitir essa manifestação mais tardia. Aqui podemos ver um exemplo disso, onde a artéria coronária direita emerge de maneira habitual do seio coronário direito e o tronco da coronária esquerda emergindo diretamente do tronco pulmonar. Notem a grande dilatação coronariana já nas porções proximais. Nos casos de origem anômala da artéria coronária esquerda a partir do tronco pulmonar, a tomografia deve avaliar, além da topografia de origem, o calibre do território coronariano, a presença de tortuosidades e a magnitude da circulação colateral intercoronariana. Neste corte de duas câmaras, podemos observar uma grande rede de colaterais intercoronarianas septais, além de importante ectasia da descendente anterior e da descendente posterior. Nessa outra projeção, a gente vê uma dominância direita, uma coronária direita muito dilatada. A dominância direita geralmente é outra característica que favorece a apresentação da forma adulta, já que é essa coronária que vai suprir a coronária esquerda através da circulação colateral. A tomografia ela vem se firmando no acompanhamento pós-operatório das cardiopatias congênitas, seja no pós-operatório imediato ou no pós-operatório tardio, incluindo a avaliação de várias situações clínicas, patência de tubos, shunts, stents, resultado cirúrgico de reconstrução vascular, pulmonar ou aórtica, tudo é bem avaliado pela tomografia. Em algumas situações, o território pulmonar, o território aórtico e a circulação coronariana devem ser estudados de maneira ampla no mesmo tempo de avaliação de exame. Isso acontece, por exemplo, após a abordagem terapêutica da transposição das grandes artérias. A transposição das grandes artérias consiste na cardiopatia cianogênica mais frequente ao nascimento e vai se caracterizar
anatomicamente pela concordância atrioventricular e pela discordância ventrículo-arterial, ou seja, a aorta ela vai emergir mais anteriormente da cavidade ventricular direita e o tronco pulmonar de maneira mais posterior a partir da cavidade ventricular esquerda. Então, a consequência hemodinâmica é a ocorrência de circulações sistêmica e pulmonar em paralelo, sendo que a mistura entre as circulações ela é essencial para a vida e pode ocorrer na presença de comunicações intra ou extracardíacas. Na atualidade, o procedimento cirúrgico de escolha em neonatos com diagnóstico de transposição das grandes artérias é a cirurgia de Jatene. A cirurgia de Jatene vai proporcionar tanto a correção anatômica como a restauração fisiológica, né, com resultados excelentes na maioria dos centros com experiência. Na correção anatômica vai ser realizada a troca arterial, fazendo com que a discordância ventrículo-arterial seja corrigida, ou seja, uma anel-aorta vai agora ficar conectada ao ventrículo esquerdo e uma anel pulmonar vai ficar conectada com o ventrículo direito. Aqui podemos observar a comparação no pré-operatório, resultado antes da cirurgia e após a correção cirúrgica, mostrando a correção da discordância ventricular após a troca arterial. Aqui vemos a reconstrução tridimensional em uma visão superior, demonstrando a disposição vascular das artérias pulmonares após a manobra de Leconte. A manobra de Leconte é uma manobra realizada durante o ato cirúrgico, colocando as artérias pulmonares mais para frente, mais anteriorizadas, de modo que elas abraçam a porção ascendente da anel-aorta. Nessas reconstruções axiais a gente pode avaliar o pré-operatório, né, de como era a posição vascular na discordância ventrículo-arterial e após a correção cirúrgica com a manobra de Leconte. As principais complicações da cirurgia de Jatene vão ocorrer exatamente nos planos onde foram abordados na troca arterial, ou seja, na sutura vascular da aorta, no tronco pulmonar e no reimplante coronariano. Complicações no território pulmonar podem ocorrer tanto no tronco pulmonar, em topografia supravalvar no plano de sutura, ou nas artérias pulmonares relacionadas com a manobra de Leconte. Estenose nos ramos pulmonares acomete aproximadamente 2/3 dos pacientes e é a causa mais comum de intervenção. A tomografia ela vai permitir avaliar o território pulmonar proximal e distal, né, demonstrando distorções vasculares, pontos de estenose. Podemos ter também dilatação da raiz da anel-aorta, com insuficiência valvar também secundária. Isso pode ocorrer e trazer complicações mais tardias no pós-operatório. E, por fim, a avaliação cuidadosa dos ósteos e da porção proximal das coronárias. Essa avaliação ela é mandatória, né, já que as coronárias elas são transferidas da aorta nativa para a anel-aorta durante a troca arterial. Então, angulação, tração, elas podem ocorrer com consequente isquemia e dano miocárdico, e a tomografia ela vai estar indicada para avaliar essas distorções ou redução luminal do território coronariano. Outra avaliação pós-operatória é no cenário do coração univentricular. O ventrículo único é uma cardiopatia rara e faz parte de um grupo com uma grande variedade de arranjos anatômicos, onde a característica em comum é possuir uma circulação univentricular, onde uma única massa ventricular é responsável por suportar as circulações sistêmica e pulmonar. Na grande maioria das vezes temos um ventrículo principal de maior tamanho, que pode ser direito ou esquerdo, e a outra cavidade rudimentar com diferentes graus de hipoplasia. Aqui vemos a demonstração de alguns arranjos anatômicos de coração univentricular no corte 4 câmaras. Nesse primeiro exemplo, vemos a ausência de conexão atrioventricular esquerda, com a presença de atresia mitral. Com o septo interventricular íntegro, a cavidade ventricular esquerda acaba assumindo um aspecto muito rudimentar e vai constituir essa estrutura diminuta, sem contrastação, aqui à esquerda. Já o ventrículo direito consiste na cavidade ventricular única, dilatado, formando o ápex cardíaco.
Aqui no segundo exemplo, temos a ausência de conexão atrioventricular direita com atresia tricúspide. Neste caso, o ventrículo esquerdo vai consistir no ventrículo principal, na cavidade ventricular única, e o ventrículo direito se torna hipoplásico, geralmente em uma localização anterior e superior. E por fim, um exemplo onde observamos as duas válvulas atrioventriculares conectadas a uma única cavidade ventricular esquerda, o que chamamos de dupla via de entrada de ventrículo esquerdo. Nas cardiopatias tipo coração univentricular, o tratamento ele vai seguir uma linha peculiar chamada de derivação cavo-pulmonar. Temos estágios nesses procedimentos, onde na cirurgia de Glenn temos a conexão da veia cava superior no território pulmonar, fazendo com que o retorno venoso sistêmico superior seja desviado diretamente para o território pulmonar. E na cirurgia de Fontan ou cavo pulmonar total, temos a conexão da veia cava inferior ao território pulmonar de maneira intracardíaca ou extracardíaca, por interposição de um tubo, de modo que se complete a derivação do retorno venoso sistêmico inferior para o território pulmonar. A avaliação do circuito cavo-pulmonar vai incluir a avaliação arterial das artérias pulmonares, se há distorções ou pontos de estenose, além de caracterizar a presença de colaterais venovenosas, colaterais sistêmico-pulmonares que possam estar presentes ou surgirem nesse cenário de cirurgia cavo-pulmonar, além da avaliação da veia cava superior e do tubo extracardíaco. O controle pós-operatório da cirurgia de Fontan vai requerer a análise do tubo, da sua geometria, seja intra ou extracardíaco, se estudando a perviedade do circuito cavo-pulmonar e excluindo a presença de trombos ou áreas de estenose, que geralmente acontecem em planos de sutura. Geralmente se realiza uma fase mais tardia para avaliação do tubo por recirculação. Dessa forma, é possível caracterizar a presença de fenestrações locais, atapetamentos, pontos de estenose ou trombos. Como conclusão, temos que a tomografia cardiovascular vai fornecer uma acurada avaliação anatômica em amplo espectro das cardiopatias congênitas, trazendo informações muito precisas, principalmente nos vasos de menor calibre, como colaterais sistêmico-pulmonares e circulação coronariana, além de ser muito útil nas malformações extracardíacas, como a avaliação da via aérea e do parênquima pulmonar. Os avanços tecnológicos têm permitido protocolos de aquisição rápida, de alta resolução espacial e com otimização da exposição à radiação ionizante, e que a tomografia vem se firmando no acompanhamento pós-operatório das cardiopatias congênitas, seja no pós-operatório imediato, seja no pós-operatório tardio, incluindo a avaliação de várias situações clínicas, como por exemplo, na avaliação da transposição das grandes artérias e do coração univentricular. Muito obrigada.